aqui no capítulo 9 de São Mateus. São Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer: cura de um paralítico. E diz assim, o texto bíblico revela-se assim para nós. Jesus tomou de novo a barca, passou ao lago e veio para sua cidade, Nazaré. Eis que lhe apareceram, eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, né? Uma cama, uma maca, alguma coisa do gênero. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico. Veja, Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Veja, disse Jesus ao paralítico: meu filho, coragem, tem ânimo, né? Tenha coragem, não fique abatido, tenha coragem, siga adiante, tenha coragem de ir a um padre, de ir a um bispo, tenha coragem, porque os teus pecados estão perdoados. Veja, quando Jesus aqui, diante do paralítico, diante da multidão, vai dizer ao paralítico: olha, os teus pecados estão perdoados, aí surge logo alguns que protestam, surge logo alguns que são protestantes e que têm pensamentos protestantizados, e vão logo dizer, veja, ouvindo isso, alguns escribas, Mateus capítulo 9, versículo 3, ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem está blasfemando, dizendo a respeito de Jesus, porque Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Veja, por que pensais mal? É um pensamento mau, é um pensamento reprovável, é um pensamento que Deus rejeita. E qual é esse pensamento? Qual é o pensamento que eles ali nos seus corações manifestavam? Versículo 5. Jesus vai dizer para eles que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Aí Jesus, que sondava o coração daqueles homens, para mostrar para eles que o pensamento deles estava errado a respeito do perdão dos pecados, porque o pensamento judaico é um pensamento protestantizado, é um pensamento que está nessa mentalidade. Veja, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Aí veja agora, por que é que nós, católicos, nos confessamos com os padres, mesmo sendo eles pecadores, mesmo sendo eles homens, humanos? E por que nós nos confessamos ao padre? E por que nós acreditamos que o padre tem poder na terra para perdoar pecado? Por que nós acreditamos nisso? Veja o que diz Jesus, São Mateus capítulo 9, versículo 8. Revelando por meio de São Mateus. Vendo isso o que? Jesus dizer ao paralítico: para que todo mundo saiba que o Filho do Homem tem poder, eu te digo, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua cama e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, vendo esse milagre,
e não somente o milagre da cura física do homem, mas o milagre da cura espiritual. E é por isso que o sacramento da confissão é também chamado sacramento de cura. Vendo a cura física e espiritual daquele homem, disseram: vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Deus não deu só ao seu filho o poder de perdoar pecado. Eu sou católico, mas eu não concordo com essa história de que um padre humano tenha poder de perdoar pecado. Não é que ele tenha em si mesmo ou por si mesmo, mas São Mateus revela, Mateus capítulo 9, versículo 8. Vendo isso, ou seja, a cura e o perdão que Jesus dá ao paralítico, vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Veja, não foi tais poderes, foi tal poder no singular, tal poder aos homens. E por que, Jocélio Batista, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Não foi tais poderes dados aos homens, foi tal poder no singular. Porque se tivesse tais poderes, poderia ser dito que não era a respeito do perdão dos pecados, mas era a respeito da cura. Só que, quando acontece esse fenômeno, esse evento, esse fato histórico de Jesus se encontrar com aquele paralítico e vendo o paralítico, Jesus vendo a fé daquela multidão, Jesus vai e diz, versículo 2, capítulo 9 de São Mateus, versículo 2, na parte C do versículo vai dizer assim: Jesus vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico. Então Jesus disse ao paralítico. E disse o quê? Teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Até aqui Jesus não fala de cura. Até aqui o poder não é direcionado para curar, fisicamente o paralítico. Aqui é uma ação espiritual, é uma ação na alma, é uma ação por meio do Espírito Santo e da autoridade de Jesus de perdoar pecado. O poder que o Filho do Homem tem de perdoar pecado. E é exatamente esse poder de perdoar pecado que Jesus tem, que os judeus, não acreditando que Jesus era Deus e que era o Messias, vão dizer no versículo 3. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si e disseram: este homem está blasfemando. Por quê? Porque Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E essa indagação leva Jesus a fazer, entre aspas, um desafio. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer, veja, versículo 4. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Então alguém pode dizer: não, o poder que foi dado aos homens aí era o poder de curar. Não. Claro que o poder de curar foi dado lá em São Mateus capítulo 10, quando Jesus vai enviar os apóstolos. Jesus dá o poder de expulsar demônio, de fazer milagres, de fazer prodígios, de curar, de ressuscitar e inúmeros outros. Só que aqui, o que foi indagado, o que foi questionado, foi o poder que Jesus manifesta em dizer: os teus pecados estão perdoados. E aí, no versículo 8, vai dizer os homens: vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Tal poder aos homens. Deus Pai deu esse poder aos homens. E fez isso por meio de quem? De Jesus. Como nós vimos agora há pouco, eu lendo em São João capítulo 20, a partir do versículo 19, quando Jesus entra na casa onde
seus apóstolos estavam, sopra sobre eles o Espírito Santo e vai dizer, né? Eis que eu te digo, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Então, aqui nós podemos ver duas passagens básicas, tem inúmeras outras, como São Tiago, capítulo 5, vai falar da unção dos enfermos e também da confissão, né? Então, existem inúmeras passagens, mas essas duas são evidenciadas pela clareza que ela é apresentada pelos hagiógrafos, São Mateus e São João. São João vai dizer de maneira clara, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Isso é claro, tão claro como essa luz que me ilumina aqui. Ainda mais claro do que isso. E São Mateus capítulo 9, esse evento, esse fato histórico de Jesus se encontrando com um paralítico e dizendo para ele, filho, coragem, os seus pecados estão perdoados. E aí é questionado, porque só Deus, a mesma frase, veja, é a mesma frase que os protestantes usam hoje e que tem muitos católicos usando. Uma frase judaica, judaizante, opositora, anticristo, é a mesma frase que eles vão dizer assim, né? Este homem está blasfemando. Só Deus tem o poder de perdoar pecado. E Jesus diz que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E no versículo 8 vai dizer que Deus Pai, foi glorificado pelaquela multidão, porque deu tal poder, ou seja, o poder de perdoar pecado, aos homens. E aí, acredite quem quiser acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar. Acredita quem quiser.